Bullseye. A 38ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, emblemática prova do calendário nacional e internacional, uma vez mais aqui na não menos emblemática pista de corta-mato das Açoteias, em Albufeira, no Algarve. Ora, já lá vamos às provas principais, justamente ao Cross Internacional das Amendoeiras, mas antes ainda uma passagem pelas provas jovens, designadas pelo Cross das Areias de São João. Para já, os mais jovens em prova. Benjamins A, em simultâneo femininos e masculinos, a extensão apenas de 300 metros. Prova colocada aqui como cross, na verdade quase um sprint prolongado para estes muito jovens atletas, sempre a alegria da juventude mais pura em competição. É um aspecto muito importante do cross como disciplina de formação do atletismo, importantíssima na vertente dos séniores, como preparação para a temporada principal, mas também uma vertente de formação interessante para os muito jovens, para se lançarem na corrida e depois poderem ter opções, por vezes bem diferentes, da corrida de longa distância. Chegada na frente, no lado masculino, Tomé Nascimento, do Olímpico de Lagos, adiante de João Pereira, do mesmo clube, e Rodrigo Estrela, do Oriental do Puxão. Matilde Borges, do Desportivo da Quarteira, foi a vencedora no setor feminino. E avançamos no escalão etário, agora os Benjamins B. Em simultâneo também os atletas femininos e masculinos. Aqui uma distância maior, a distância vai sendo adaptada às idades dos atletas em prova. Aqui os 500 metros. 500 metros também com muita animação, como é evidente. Atletas acabaram por estar aqui também de outras associações regionais de atletismo, que não apenas a Associação do Algarve, e foi mesmo um rapaz da Associação de Atletismo de Lisboa, do União Atlético Povoense, Pedro Monteiro, o vencedor no lado masculino com 2 minutos e 3 segundos, adiante de Marco Nobre, que tardou 3 segundos igualmente, e Miguel Teixeira com 2 minutos e 8 segundos. No lado feminino, vitória de uma espanhola, Dália Ambrosio, com 2 minutos e 11 segundos, adiante de Renata Marques, 2 minutos e 16, Ana Lopes, 2 minutos e 17 segundos. Estamos a acompanhar a 13ª edição do Cross das Areias de São João, competição de caráter juvenil que antecede justamente o 38º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer da reportagem. Agora, os infantis femininos e masculinos em simultâneo, 1000 metros. Prova já normal, digamos, dentro das disciplinas clássicas de pista. Os 1000 metros são uma disciplina muito importante em termos de formação dos atletas jovens, havendo ao longo dos anos sempre uma prova de quilómetro jovem nacional em Portugal que detecta talentos realmente para esta distância intermédia. Isto falando dos escalões principais aqui para esta faixa etária, é ainda uma distância bastante longa. A prova viria a ser ganha por Diogo Martins, do Clube de Areias de São João, uma equipa importante dentro do atletismo algarvio, que teve no passado excelentes atletas, um dos quais foi recentemente homenageado com um cross regional. Falamos de Carlos Calado. Vitória no lado masculino, portanto, para Diogo Martins, do Areias de São João, adiante do espanhol Manuel Jara e de Rodrigo Mestre, atleta do São Francisco Associação Desportiva. Do lado das meninas, Joana Reigado, também do Areias de São João, foi a vencedora, 3 minutos e 42 segundos. Lara Martins, do São Francisco, ficou a 2 segundos na posição número 2. Avelina Leandro, do Núcleo de Atletismo Recreio de Messejana, Clube da Associação de Atletismo de Beja. E, entretanto, vamos já para o escalão de iniciados, em simultâneo novamente femininos e masculinos. Aqui uma volta grande
neste percurso, que é constituído por uma volta grande, uma volta média, também uma volta pequena, aqui a volta maior, a distância de 1900 metros. Competição que acabou por ter largo domínio por parte de João Carlos Santos no que respeita aos rapazes. Mais um atleta do Areias de São João, venceu com o tempo final de 6 minutos e 37 segundos e uma vantagem muito clara sobre Edson Barros, este a representar o Clube Oriental do Peixão, um clube famoso também em Portugal por ser a agremiação onde milita Ana Cabecinha, a melhor atleta portuguesa da atualidade, fora do meio fundo e fundo, e se calhar incluindo inclusive as disciplinas clássicas de todo o atletismo. A terceira posição viria para um espanhol, Alejandro Godinho, terminou com 6 minutos e 57 segundos, portanto a vantagem do João Carlos Santos foi de 11 segundos sobre o seu imediato e de 20 segundos sobre o terceiro classificado. Aqui uma fuga para a vitória larga por parte deste atleta, conseguir um resultado convincente, este iniciado, portanto a categoria que fica abaixo dos juvenis, aqui a famosa lomba da pista das Açoteias, num dia muito bonito, algum vento, o que é bastante normal, já que estamos numa situação de larga planura, sem obstáculos para o progresso do vento, mas um dia bonito com excelente temperatura para a prática da corrida de longa distância. Fatoumata Diallo, do Oriental do Peixão, foi a vencedora feminina com 7 minutos e 38 segundos, adiante de Juliana Guerreiro, da Casa do Benfica de Faro, tardou só 1 segundo, e Eva Bento, também do Areias de São João, a fechar o pódio com 7 minutos e 52 segundos. E agora na reportagem a oportunidade para ouvirmos um histórico do atletismo olímpico na disciplina de marcha, agora ao serviço do Clube Oriental do Peixão, no fundo estimulando a prática desportiva junto dos mais novos. É em provas destas que tudo começa. Exatamente, é aqui que eles começam, portanto isto aqui digamos que a escola, o primeiro passo para eles terem a vontade para começar a andar no atletismo e dar outros voos lá mais para a frente. Isto no fundo estas provas e a prova do Cross das Amendoeiras, nomeadamente, é uma prova com grande prestígio, já teve mais, obviamente, mas que é sempre uma prova de referência para os putos. Vou fazer o Cross das Amendoeiras e tal. Portanto, isto para eles é ainda algo que conta e que é importante na sua carreira. Ou seja, eles sentem a importância da prova. Sim, claro que sentem, porque, então, mas qual é a prova? É a prova ali, vamos ao Cross das Amendoeiras? Portanto, ainda há aquelas recordações que aqui correram, foi palco de grandes atletas a nível mundial, de grandes estrelas mundiais que passaram por aqui, e eles também querem pisar este palco. E a última prova dos escalões jovens no programa, juvenis, femininos, masculinos, a extensão de 3.800 metros. Tivemos desta feita uma vitória mais larga no lado feminino do que no lado masculino. Aqui o lançamento da competição, como vemos, horizontes abertos nesta magnífica pista das Açoteias, que ao longo dos anos e em intermitência com outros circuitos aqui próximos foi acolhendo este Cross das Amendoeiras e competições de grande nível internacional. Os mundiais de cross disputaram-se no Algarve no ano de 2000. Aqui estamos com esta liderança, neste momento reduzida a 5 atletas: João Silva, Isaac Nader, João Sustelo, Marcelo Carmo e Tiago Moreira. Depois iria ficar um trio na frente e João Silva conseguiu destacar-se dos seus companheiros de prova para chegar a uma vitória bastante larga, diga-se de passagem. No entanto, no lado feminino foi de facto uma fuga para o triunfo, por maior margem ainda por parte de Catarina Guerreiro, mais uma atleta do Oriental de Peixão. Aqui temos já o trio masculino destacado, o trio que fecharia o pódio: João Silva, Isaac Nader, João Sustelo, um atleta do Messejana, que viria a ser vencedor, o João Silva, e depois os outros dois do Areias de São João. Vamos ver aqui a parte final, o atleta alentejano a tentar forçar a barra, momentos de decisão, enquanto as raparigas que corriam em conjunto ficavam mais para trás. Já sabe que à medida que a idade avança, a diferenciação entre rapazes e raparigas vai sendo mais notória. Nos escalões de benjamins e de infantis há alguma proximidade de resultados. A partir aqui dos juvenis e depois prolongando-se, obviamente, para os escalões superiores, essa diferença vai-se fazendo de forma clara, e tanto assim que nesta competição o João Silva fez 2 minutos e meio melhor do que a vencedora feminina. Já se sabe que não poderemos considerar propriamente escalões de formação, mesmo os juvenis e até os juniores muito menos. A formação terá que começar antes, normalmente no atletismo, sobretudo no que respeita às longas distâncias, embora seja crucial que numa fase inicial da carreira de jovens atletas haja uma margem de escolha que se venha a manter durante bastante tempo para o atleta encontrar a sua verdadeira vocação. E há casos
que não são tão poucos quanto isso, de atletas que vieram a tornar-se fortes em disciplinas bem diferentes do meio fundo, que se estreiam no atletismo durante tempos na corrida, seja a corrida campestre, seja a corrida em pista. Que a liderança já clara por parte de João Silva, o atleta do Messejana, preparava-se para terminar. A vitória feminina para Catarina Guerreiro, do Oriental do Peixão. João Silva fez 13 minutos e 8 segundos. Isaac Nader, do Areias de São João, 13:21. João Sustelo, do mesmo clube, 13:24. 13 minutos e 24 segundos, portanto, a ficar ainda longe da frente. Depois, o primeiro lugar fora do pódio para Marcelo Carmo, também do Oriental do Peixão, 14 minutos e 9 segundos. A 1 minuto e 1 segundo da frente. O quinto lugar para Tiago Moreira, com 14 minutos e 12 segundos. Este o momento em que o vencedor, João Silva, do Messejana, corta a meta destacado. Senti-me bem, já vi aqui várias vezes, é um cross muito bom. Para mim é um dos melhores do Algarve e gosto de correr aqui, sinto-me muito bem. É um cross que dá gosto de correr, não é? Claro, sabendo que já houveram aqui figuras nacionais muito boas a correrem e para mim também é um cross bom, gosto muito. Finalização da prova feminina, vitória larga de Catarina Guerreiro, do Oriental do Peixão. O tempo ficou como único abaixo dos 16 minutos, 15 minutos e 46 segundos para a atleta Algarvia. Segunda posição para Ana Monteiro, do União Atlético Povoense, da Associação de Atletismo de Lisboa, 16 minutos e 9 segundos. Emal Barbosa, do Oriental do Peixão, foi terceira com 17:03. Foi difícil, o percurso é difícil, mas nós já estamos habituados. Este é o percurso mais emblemático que nós temos cá no Algarve, de corta-mate. O nosso clube faz cá um estágio de fim de ano, aqui nos apartamentos, ao pé das aceias, e nós costumamos treinar para aqui. Por isso não estamos habituados a este percurso. Mas hoje ainda mais difícil com este vento, não é? Pois foi, este vento não ajuda mesmo nada, ainda por cima está contra nas subidas, foi muito complicado essa parte. E depois das provas juvenis, vamos lá então para a 38ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui na mítica pista de corta-mato das Acoteias, em Albufeira, no Algarve. Ora, este ano o Cross das Amendoeiras teve em simultâneo o Campeonato Nacional de Masters de corta-mato e também o Torneio Ibérico de Masters, para além, obviamente, do Campeonato Regional de Corta-mato Longo. Ora, vamos para as 3 provas do programa. Começamos pelos Júniores masculinos, em simultâneo também os Masters masculinos. Aqui temos a distância de 5.700 metros. Primeira prova oficial do Cross das Amendoeiras em estar aqui. Bastante vento, como vemos nestas bandeiras que balizavam este famoso traçado. Muito seco normalmente e, portanto, bastante rápido. Relva e terra batida, por vezes quase areia, digamos assim, mas sempre muito compactado, permitindo um excelente desempenho para o cross. No fundo, um cross que vai seguindo um pouco o padrão dos percursos internacionais, tendo desaparecido praticamente das maiores competições e dos maiores eventos particulares, o típico cross britânico do passado, com muita lama e com grandes diferenciações entre os pontos mais altos e os mais baixos. Esta prova para os júniores masculinos incluiu algumas categorias dos séniores, ou seja, dos masters, dos atletas que fazem parte dos escalões de veteranos. Houve uma divisão entre os escalões de veteranos mais próximos dos atletas competitivos séniores e dos escalões mais avançados. Aqui correram os atletas da categoria de mais de 50 anos, mais de 55, 60, 65, inclusive um participante na categoria de mais de 70 anos. Portanto, estes fizeram 5.700 metros com os atletas júniores. O Algarve, já se sabe, é uma zona de destino privilegiada para muitos atletas treinarem durante o período de inverno no que respeita a países em que o inverno é realmente rigoroso, e falamos tanto das distâncias longas do atletismo como de disciplinas mais técnicas, saltos e lançamentos. Aqui vários atletas noruegueses estiveram presentes, aproveitando-se o facto de estarem a estagiar no Algarve. Houve aqui uma presença de Henrik Hansen, René Fredholm e Jonas Bolgen, atletas júniores noruegueses que estiveram na luta pelo resultado de topo, pela vitória inclusive nesta prova. Alguns dos Masters a manterem-se em contacto, mas seriam mesmo os júniores os atletas mais rápidos no que respeita a esta competição, com 5.700 metros de distância. Vamos vendo no comando Fábio Mascarenhas, atleta do Santa Luziense, que seguido por alguns atletas nórdicos e portugueses, e ainda um que outro veterano que se conseguiu manter por aqui. João Talhas, de resto, seria o vencedor da categoria de mais de 50 anos, ficando abaixo dos 21 minutos, o que lhe deu um lugar de relevo no conjunto da prova. Este é o melhor veterano em competição.
Nessa parte etária esteve também presente Vassili Zverev da Rússia, atleta que competiu em termos de individual, ficou no segundo lugar nos atletas com 50 anos ou mais. O vencedor da categoria de 55 anos foi Anacleto Faísca, terminando com 21 minutos e 16 segundos. Augusto Pires ganhou a categoria dos 60 anos, com 23 minutos e 8 segundos. Mais de 65 anos para José Orvalho, um atleta antigo de relevo no panorama nacional e um dos pioneiros na viragem para a maratona da atenção no atletismo. Ele terminou com um tempo final de 24 minutos e 25 segundos e o único concorrente e consequentemente vencedor na categoria de mais de 70 anos foi Agostinho Moreira, fazendo a prova em 28 minutos e 25 segundos. A verdade é que João Talhas conseguiu manter-se próximo dos melhores júniores na decisão da prova. Temos ainda aqui um grupo alargado, sempre com a marcação do ritmo por parte de Fábio Mascarenhas, Henrik Hansen e dois atletas do Sport Lagos e Benfica, Roberto Glória e Engelberg. Este um atleta radicado em Portugal e certamente já nascido em Portugal, de procedência nórdica. E o melhor dos veteranos a avançar aqui na companhia dos júniores nesta disputa que estava longe de se encontrar decidida. A prova foi realmente interessante no que respeita a esta mistura de atletas mais jovens e menos jovens, ficando então os escalões dos 35 e dos 40 e 45 anos para a disputa da corrida principal. Mantém-se a ação aqui na frente da prova. Primeiro plano para Fábio Mascarenhas, de amarelo. Depois Henrik Hansen, um atleta norueguês de grande estatura física, o atleta de verde, que ali segue logo o atleta da liderança. Os atletas do Lagos e Benfica aqui na frente da prova também. E a presença igualmente de Jorge Martins, atleta do Clube Recreativo Alturense, portanto da região da muito conhecida Praia da Altura. Mais uma lomba, entretanto, aquela que é a mais famosa da prova, e a destacar-se Fábio Mascarenhas, preparado para ter um êxito claro nesta prova. Ele conseguiu adiantar-se a Henrik Hansen, o norueguês manteve alguma pressão sobre os rivais mais diretos, mas a verdade é que o Fábio Mascarenhas não deixou grandes hipóteses aos seus rivais, ainda relativamente longe do fim da competição. Vamos aqui a avançar para a última volta. Já o atleta Hansen, o norueguês, nascido em 1997, vinha mantendo vantagem sobre o pelotão perseguidor. Lembra-se mais uma vez que os escalões júniores implicam que não se cumpra 20 anos durante a temporada de competição. Portanto, estes atletas são nascidos em 1996 e 1997, podendo, teoricamente, ser ainda mais jovens, embora, neste caso, como houve escalões para atletas juvenis, não fosse o caso aqui no Cross das Amendoeiras. Fábio Mascarenhas isoladíssimo, vitória praticamente clara, este que é júnior, portanto, na sua segunda temporada, nascido em 1996, mas a maior parte dos atletas que vieram a seguir são todos eles júniores ainda do primeiro ano, portanto manterão a possibilidade de competir mais uma temporada dentro desta faixa etária. O outro norueguês mais próximo era René Fredholm, entretanto era descolado pelos atletas do Sport Lagos e Benfica e pelo atleta do Alturense, ficando na sexta posição, contando apenas os júniores, já que antes dele iria terminar claramente João Talhas, o primeiro dos veteranos, e aqui segue na cola do segundo classificado parcial, e também o próprio Vassili Zverev, que terminou na segunda posição no escalão de mais de 50 anos. Este percurso, como vemos, é marcado por muita arborização, muito pinheiro, árvore sempre emblemática em Portugal, que aqui dá de facto um ar magnífico nesta zona das Açoteias, junto a unidades hoteleiras que acolhem grandes formações desportivas na preparação de inverno, isto mesmo para além do atletismo. Aliás, já não é a primeira nem a segunda vez que descortinamos aqui mesmo junto a esta pista a famosa equipa do Bayern Munique em estágio invernal, preparando algumas competições que se vão seguir no panorama futebolístico. Isto falando de uma das mais famosas equipas do mundo do futebol, do mundo do atletismo, que é o que aqui primordialmente interessa. Grandíssimos atletas, por vezes de forma incógnita, vão estagiando ao longo do inverno no Algarve. Já cá passaram o Robert Hartig, o crónico campeão mundial do disco, o próprio Mo Farah, que está escalado para a participação na meia maratona de Lisboa. Estes são os momentos finais da prova, portanto o Fábio Mascarenhas a terminar claro vencedor, foi alargando a sua vantagem no final para finalizar com 20 minutos e 7 segundos e largos 16 segundos de avanço sobre Henrik Hansen da Noruega. Hansen também teve um avanço muito grande sobre João Talhas. Vemos aqui o vencedor
da categoria de mais de 50 anos e que no fundo fica no terceiro lugar global, certamente satisfeito por ter ganho a rapazes que tinham menos de metade da sua idade. Roberto Glória do Lagos e Benfica ficar no terceiro lugar, o quarto para Engelberga, também do Benfica, o quinto Jorge Martins do Alturense. A prova foi boa, senti-me bem, vi que podia abalar e balei, foi isso. Isolaste cedo? Sim. Foi a opção? Sentiste que era possível? Se eu balasse um bocadinho mais tarde, talvez eles quisessem ir comigo, né? Senti-me bem, aproveitei ali na subida, foi isso. Olha, e este é um circuito especial, não é? Correr aqui nas Amendoeiras é sempre diferente de qualquer outro cross. Diferente, claro. Porque é diferente e... Tipo, isto é o mundo do corta-mato, para mim é a melhor aí da zona. E agora vamos lá então para a competição feminina no 38º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Nos femininos temos em simultâneo Júniores, Séniores e também Masters. Há instantes ali Ana Dias, uma histórica do nosso atletismo, atleta do Algarve. Aqui a distância de 4.500 metros. Ana Dias, de facto, a grande figura em termos portugueses para esta prova. Os campeonatos portugueses de atletismo em pista coberta tiveram lugar no mesmo fim de semana que o Cross das Amendoeiras. É claro que não envolveram muitos fundistas, mas também contribuíram para afastar alguns atletas portugueses que poderiam eventualmente vir a estar aqui dentre os nossos melhores meio-fundistas, e não há uma abundância significativa deles nos tempos que correm. É claro que o panorama é um pouco melhor no lado feminino do que no masculino, mas aqui foi mesmo a super veterana Ana Dias, nascida em janeiro de 1974, portanto cumpriu já 41 anos nesta temporada de regresso à competição, após um período de pausa por razões pessoais importantes. Do lado das atletas estrangeiras, algumas presenças, essas sim, muito fortes, primordialmente Dominika Novakovska, a polaca que de imediato tomou o comando da prova, mas se quisermos pegar numa figura de relevo mundial absoluto que esteve aqui presente, então encontramos aquela atleta que está com as cores da Letónia habituais, ou seja, aquele bordô mais carregado de Helena Prokopčuka, ela que é quase tão veterana como a Ana Dias, nascida a 21 de setembro de 1976, e é uma das melhores maratonistas mundiais. Prokopčuka, habituadíssima a este cross, que já ganhou no passado, habituada a Portugal, já foi atleta do Sporting inclusive, e está cá sempre numa boa oportunidade, como é vir correr à pista das Açoteias. Rapidamente as estrangeiras cercaram Ana Dias, ou Ana Dias manteve-se dentro da redoma das estrangeiras, de Dominika Novakovska, Helena Prokopčuka, Andrea Delstra da Holanda, já tinha estado presente no Cross das Amendoeiras de 2013, onde tinha sido a 8ª classificada, e ainda Martina Krawczynska, também polaca. Depois, algumas atletas mais populares do lado português vinham estando envolvidas nesta prova, mas rapidamente as estrangeiras puseram o pé no acelerador e não deixaram grandes hipóteses de visibilidade para as atletas algarvias e da região em termos mais genéricos. Prokopčuka mantém a perseguição no segundo lugar, aquela mais alta de rosa é a Andrea Delstra da Holanda. Delstra, que é bem mais jovem que as suas colegas ocasionais nesta prova, nascida em março de 1985, e depois ainda a Krawczynska, a mais jovem de todas, polaca, nascida em julho de 1988, portanto uma atleta parafundista ainda bastante jovem. Novakovska foi uma atleta que se revelou fortemente numa prova do British Milers Club há 2 anos, quando estabeleceu em Watford, em junho, o seu recorde pessoal na prova dos 5.000 metros, e falamos dessa distância porque é a referência mais próxima em relação à própria distância da competição aqui nas Açoteias. Ela fez na altura 15 minutos, 16 segundos e 11 centésimos, mantém-se como o seu recorde pessoal. Acabou por estar nos campeonatos mundiais de Moscovo nesse ano de 2013, onde foi 14ª na prova de 5.000 metros. Novakovska, que entretanto teria nesse ano o ano total da sua afirmação ao terminar em 4º lugar nos campeonatos da Europa de Cross em Tilburg, na Holanda. Uma excelente posição para a atleta polaca. Vamos vendo aqui nas imagens Prokopčuka por momentos na 3ª posição. Nas imagens, uma atleta que ficava aquém das 5 primeiras, precisamente no 6º lugar, que viria a ser o seu na meta. Falamos de Mónica Vieira, do União Atlético Povoense, esse clube da Associação de Atletismo de Lisboa, esteve aqui envolvido na competição. E por falar da Associação de Atletismo de Lisboa, mais uma atleta dessa associação, a número 71, Inês Santos, do Ingleses Futebol Clube, o clube que está por trás da São Silvestre dos Olivais. Inês Santos, que vinha na companhia de Rosário Silva, do Núcleo de Atletismo de Messejana,
E depois, um pouco atrás apenas, Tina Ramos, uma veterana espanhola muito habituada a competir em Portugal e no Algarve em particular. Voltando à frente da competição, Andrea Drelsta ia comandando, a atleta da Holanda, mas Dominika Novakovska, que perdeu algum terreno, acabou por recuperar. Drelsta, que era basicamente uma corredora de 3 metros de obstáculos na década passada, quando conseguiu um recorde pessoal de 9,54,25 em 2006, virou-se para as distâncias de estrada e foi 14ª nos campeonatos da Europa na maratona em Zurique, no verão passado. Ana Dias ficava sozinha na prova, um pouco como era expectável, face à valia das estrangeiras, mas também face à menor capacidade das outras portuguesas presentes para poderem acompanhá-la. E este é o momento da junção da Novakovska à atleta da Holanda. Portanto, esta polaca, que é talvez a melhor fundista polaca das distâncias clássicas atualmente, juntamente com Karolina Jarzinska, isto falando para os 5 e 10 mil metros, já que a Polónia depois é muito forte no que respeita aos 800 e 1500 metros. Tinham aqui estas duas atletas uma luta lado a lado. E Prokopchuk ia ficando para já na segunda posição, mas à espera de uma oportunidade face a uma eventual quebra de Delstra na frente da prova. Entretanto, Prokopchuk marcava à distância as atletas que seguiam nos primeiros lugares. Este é um plano ótimo, porque está bem a ideia, apesar de ser tomado de frente da diferença que existe entre as atletas. Portanto, aqui já há a possibilidade de Ana Dias vir a sonhar com um pódio, isso era claro. Ela mantinha vantagem sobre Marta Krawczynska, atleta que foi campeã polaca dos 10 mil metros do ano passado, com um recorde pessoal de 34 minutos, 31 segundos e 81 centésimos. Aqui vemos Ana Dias, olímpica e também com presenças em campeonatos do mundo e da Europa ao longo de muitos anos. Uma atleta que tem grandes recordes pessoais, sobretudo nos 10 mil metros, talvez o seu melhor, com 31 minutos, 39 segundos e 52 centésimos, já no ano de 1999. Mas também uma excelente maratonista nos seus melhores dias, apesar de ter sido uma prova que Ana Dias dizia, com muita piada, sempre que fazia alguma, jurava que não iria fazer outra, mas depois ficava o bichinho a remoer e ela sempre voltava a tentar a maratona. Prokopchuk, portanto, a manter-se como essa maratonista hoje muito ativa, para além dessa presença da Delstra ainda em início de carreira maratonística. Prokopchuk esteve inclusive na última maratona de Nova Iorque em plano de grande evidência, essa maratona que lançou para o estrelato internacional Sara Moreira. Vemos aqui a atleta da Letónia de costas. Ela tem recordes pessoais fabulosos, 8,42,86 aos 3 mil metros, 14,47,71 aos 5 mil, tudo recordes da Letónia, e talvez, sobretudo, 30,38,78 aos 10 mil, no ano dos europeus de Gotemburgo em 2006. Tem 68,43 na meia maratona e 2,22,56 na maratona. Recordes pessoais fabulosos de uma das melhores maratonistas mundiais de todos os tempos e certamente uma das mais completas fundistas de sempre que temos, e vamos revendo sempre essa possibilidade, o gosto de seguir em Portugal. Ana Dias isolada, ainda numa invejável forma física, para os 41 anos de idade que alegremente vai ostentando. Esta atleta que já passou por grandíssimos clubes nacionais e aquele em que foi a referência maior não deixou de ser o Sporting Clube de Portugal, embora tenha sido também uma atleta dos quadros do maratona. Frente à prova deu-se a inversão da situação. Novakovska conseguiu colocar-se no comando, mantendo alguma pressão. Prokopchuk aproximou-se, ultrapassando a Andrea Delstra, e a competição tinha mesmo este enfoque no pódio, bastante incerto até a final. Mas vimos uma Dominika Novakovska a andar francamente bem, uma atleta que, portanto, mostra boa capacidade no cross e na pista, à espera da presença na estrada, se calhar como decorrência normal para uma fundista de valia. Ela já se estreou na meia maratona em Birmingham, na Grã-Bretanha, fez o ano passado 74 minutos e 59 segundos num percurso que já acolheu campeonatos mundiais. Final de prova inesperado. Prokopchuk mantém uma velocidade invejável para uma maratonista com a sua idade, mas Novakovska, habituada a distâncias um pouco mais curtas hoje, preferencialmente, embora não ainda da valia intrínseca da atleta da Letónia, conseguiu segurar uma curta vantagem para ser a vencedora em 14 minutos e 51 segundos. A fabulosa Prokopchuk era a segunda a 1 segundo da atleta da liderança. A Andrea Delstra perdeu algum terreno na parte final, finalizou no terceiro lugar com 15 minutos e 6 segundos. Depois, Ana Dias fez o papel de atleta portuguesa número 1 na prova, claramente conseguido, para fechar no quarto lugar com 15 minutos e 32 segundos, uma vantagem clara sobre a tal campeã polaca dos 10 mil metros em título, Marta Krawczynska, a mais jovem das primeiras, a acabar na quinta posição. First time, it's a beautiful day, good winter. I'm happy. I'm started here. Unfortunately, 3 weeks after marathon, yes, and unfortunately I caught a cold, yes, and so I didn't have enough strength to run this race today. But anyway, I get unbelievable emotion, yes, and I'm happy to run this course because I stay here, I live here, and I use this course for training, so I'm happy to be today
in Algarve and participate in this course. Muito positivo, senti hoje uma certa nostalgia, parece que voltei ao passado e que estava novamente no auge da minha carreira, foi muito bom. Claro que agora as coisas são diferentes, só treino uma vez por dia, mas desfruto ao máximo disto, é que é o importante. Sou feliz aqui neste meio, foi muito bom. Dava de tudo para tentar agarrar sequer o pódio, não é? Não podia ter essa ilusão, porque são atletas neste momento profissionais, eu neste momento corro, gosto de correr, claro que tento sempre, mesmo a treinar uma vez por dia, tentar o meu melhor, mas claro que isto não há milagres, isto é preciso treinar, preciso descansar e neste momento não tenho essa vida de atleta e também tu tens o seu tempo e a minha idade também já não permitiria, se calhar, não sei. E vamos já para a última prova da reportagem, 38º Cross Internacional das Amendoeiras, agora de novo o setor masculino com os séniores e também com os escalões mais jovens dos Masters. 8.200 metros a distância da prova. Saída para a prova masculina, esta que fechava o programa nas azoteias, sempre muito aguardada, embora desta vez não houvesse um lote de atletas tão forte como aconteceu na prova que precedeu esta, ou seja, na competição feminina. De resto, uma das apostas fortes da organização era num atleta moldavo, residente em Portugal, Roman Pródios, um bom maratonista e um homem que vai fazendo grande parte da sua carreira mais importante dentro de fronteiras portuguesas, literalmente entre o Minho e o Algarve. Ele que já esteve em plano de evidência, inclusive na meia maratona de Viana do Castelo, portanto mostra bem a apetência para Roman Pródios competir em regiões diferentes do nosso país. De resto, de entre as presenças portuguesas de atletas de topo, avultava a de Ricardo Mateus, atleta do Sporting Clube de Portugal, atleta ainda jovem, nascido em janeiro de 1988, ele que ali vinha já colocado junto à frente da prova. Alguns atletas estrangeiros também de valia boa ou intermédia, o caso do Tom Vigers da Holanda, grandes progressos para esse holandês o ano passado, ao fazer em Leiden em 14 de junho 28:33:74 na prova dos 10.000 metros, um belíssimo recorde pessoal para um atleta que nunca baixou dos 14 minutos à légua, não deixa de ser um resultado interessante. Pródios, entretanto, já na frente, o atleta moldavo, atleta que nasceu em 12 de abril de 1981, portanto quase 33 anos de idade para o líder da prova, praticamente desde o tiro de partida. Ainda quanto a estrangeiros, presença também de Andrzej Rogiewicz da Polónia, este o mais jovem de todos os presentes de nível superior, nascido em março de 1993 e um especialista, sobretudo até agora, da prova de obstáculos, em que conseguiu ano passado um recorde pessoal de 9 minutos e 31 centésimos, também a meio do ano. Pródios no comando, atleta que aproveitou a Maratona de Mainz no ano de 2010 para estabelecer o seu recorde pessoal de 2 horas, 12 minutos e 31 segundos, portanto, e resumindo, um fundista que está ao nível dos melhores maratonistas portugueses da atualidade, ao nível do Rui Silva, do Rui Pedro Silva e daqueles que vão conseguindo estar em competições internacionais. Este Roman Pródios, embora não tão em vista nos últimos anos. Ele que de resto já correu igualmente a Maratona do Porto no ano de 2011, onde ficou bem classificado, embora distante da frente, e tem estado aqui um pouco entre Portugal e Alemanha para evoluir no que respeita à distância mais longa das clássicas no atletismo. Depois de uma saída forte, Roman Pródios, entretanto, deixava-se apanhar praticamente por Tom Vigers da Holanda, de amarelo, depois o Ricardo Mateus, o atleta com a camisola clássica do Sporting Clube de Portugal, e ainda Jorge Varela, do Clube de Areias de São João, Clube Algarvio, tão bem representado esteve nas provas dos mais jovens. Jorge Varela, um atleta popular de muito boa valia no Algarve, mas também em Portugal, presenças em provas importantes, ele que vinha de uma vitória como primeiro veterano no Grande Prémio dos Reis, disputado como sempre no Algarve, em Faro, a 3 de janeiro, a competição que serviu também de campeonato regional de estrada, portanto Jorge Varela a ser o campeão algarvio de estrada para este início de ano civil de 2015. Depois teve também provas de corta-mato, vinha mostrando boa forma, foi o campeão regional de cross no Algarve, no dia 1 de fevereiro, Jorge Varela a dar boa luta a atletas teoricamente superiores, mas para já a aguentar-se perfeitamente ao balanço, ele que caminhava também para ser o vencedor da categoria de mais de 35 anos, aí com uma vantagem clara sobre o seu imediato. No entanto, a ambição de disputar a prova em todas as vertentes, portanto todas as categorias misturadas, a manter-se aqui viva para Jorge Varela, que estava adiante de Andrzej Rogiewicz da Polónia, o outro polaco que se encontrava aqui em competição
para além das raparigas que evoluíram na prova feminina. Era precisamente Andrei Roglievich que se aproximava por estes momentos. Vemos aqui também de negro e agora imediatamente atrás do Roman Prodius, o Roglievich, ficando portanto este quinteto na frente da competição. Não era muito fácil de decidir a partir daqui quem poderia ser o vencedor e as referências de base não falariam forçosamente a favor de Roman Prodius, que é um homem mais lento do que todos estes que estavam aqui na frente em termos de resultado em 5.000 metros e também mesmo em 10.000 metros. O resto de Prodius tem um recorde pessoal de apenas 14,55 e mais 71 centésimos na prova da légua, conseguido no ano de 2008, e mesmo sem ter estado ao seu melhor nível, Ricardo Mateus, por exemplo, na época transata fez 14 minutos e 29 segundos e mais 12 centésimos na distância dos 5.000 metros. Isto apenas como tempo comparativo entre os dois atletas. Tom Vigers tem um recorde pessoal de 14,07,84 na légua, feito no meeting de Oostenzolder em 2008. É um resultado que não é extraordinário, mas dá uma dimensão diferente ao atleta da Holanda no que respeita à distância intermédia face ao Roman Prodius, e feito num meeting que é um autêntico conjugar de comboios para a obtenção de resultados de topo. Depois havia um segundo grupo em competição que envolvia Jorge Pinto, Manuel Ferraz, Flávio Fernandes, o norueguês Stian Westbo, Luís Barbosa, Felisberto Regato, todos na disputa das posições até ao 10º lugar. Na frente, entretanto, as coisas não ficavam muito tempo quietinhas, já que o Tom Vigers avançava para um pequeno ataque na competição, sentindo o pulso aos seus companheiros ocasionais de caminhada. Vigers, que nasceu em agosto de 1987, fundista com uma evolução rápida para as distâncias mais longas, uma distância de 10.000 metros a ser atualmente a sua melhor. Ele foi, de facto, presente nos Mundiais Júniores de Pequim em 2006, mas na prova de 1.500 metros conseguiu evoluir rapidamente para distâncias mais longas, mantém um recorde pessoal de 1.500 metros de 3,45,25 no ano de 2008. Portanto, claramente um atleta que percebe que está no aumentar das distâncias para ele a sua grande hipótese em termos de alta competição. Réplica de Roman Prodius, entretanto, ao ataque de Tom Vigers. Foi uma maneira inteligente do moldavo se colocar de novo na disputa da vitória, que parecia mais ou menos uma formalidade para ele se olhássemos apenas para o primeiro par de quilómetros da competição. Aqui Ricardo Mateus disputava o lugar número 3 com o Roglievich e com o Jorge Varela, que entraria depois um pouco em queda à medida que a prova avançou, queda que se foi acentuando na parte terminal. Ficava esta disputa a dois entre Prodius e Tom Vigers. Longe de estar resolvido, o holandês foi fazendo o papel da liderança, algum vento sempre útil para ser cortado, isto na perspectiva do atleta seguidor, do atleta que vai na cola da liderança. Roglievich, entretanto, puxando por Ricardo Mateus, e depois o Jorge Varela a ficar definitivamente atrasado, mas a manter uma vantagem muito clara sobre os seus imediatos, preparando-se para ganhar o escalão de mais de 35 anos, mas não podendo estar até ao último metro na disputa da prova com todas as categorias misturadas. Mas é esta tomada a alguma distância sempre interessante, gente espalhada ao longo de todo o percurso. Já houve aqui grandes multidões em termos de participação popular em tempos mais antigos, na verdade. Uma pista que viu os nossos maiores campeões estarem em ação, tanto no lado masculino como no feminino, e alguns dos melhores atletas mundiais de todos os tempos passaram aqui por esta magnífica pista das Açoteias. É sempre um prazer voltar cá ao Algarve, voltar aqui à nossa terra para seguir o corta-mato mais famoso que há em Portugal, mesmo a sobreviver com dignidade em tempos muito difíceis para o atletismo, para o desporto português e para a vida portuguesa em geral, como se vai sabendo nos últimos anos. Luta pela frente da prova mantém-se titânica, Vigers ainda a forçar, procurando largar Prodius. Há uma diferença clara de velocidade de base entre estes dois homens no que respeita às distâncias mais curtas, 3.000 e 5.000, como fomos dizendo, mas isso não tem um resultado óbvio que se transfira para uma prova de quase 9 km, ficando também a situação de resistir ao desgaste para poder decidir a parte final da mesma prova. Prodius, que se estreou na maratona em Bucareste no ano de 2008, daí para cá foi uma evolução de facto interessante, de 2 horas e 17 exatas para 2 horas 14,57 no ano imediato, marca conseguida em Podgorica. Depois, o ano de 2010 dá-lhe o tal recorde pessoal em Mainz, de 2 horas 12 minutos e 31 segundos,
em 2011. O melhor resultado para ele ocorreu no Porto, onde fez 2:17:20, aqui um nível um pouquinho mais baixo do que no ano da estreia. Voltou a Mainz em 2012, onde fez 2:14:27 e, finalmente, nessa mesma localidade, teve a sua última grande maratona no ano de 2013, aí acima das 2 horas e 20 minutos. Normalmente ele aqui em Portugal tem a presença em provas populares mais ou menos desta dimensão, desta extensão que temos aqui nas Azoteias, à volta dos 10 km de média. Luta pelo lugar número 3 a ficar totalmente para decidir entre Roglič e Ricardo Mateus. Mais para trás, os atletas populares vinham fazendo também a sua competição. Já agora, diga-se que o vencedor na categoria de mais de 40 anos foi Jorge Pinto, com 26 minutos e 41 segundos. De mais de 45 anos, Felisberto Reigado, um conhecidíssimo atleta do Areias de São João, muito participante em provas portuguesas e sobretudo algarvias no que respeita a atletismo popular. Seria o triunfador na categoria de mais de 45 anos, com 27 minutos e 55 segundos. Temos esse pequeno momento para seguir os atletas populares mais atrasados, alguns perderem muito terreno, como vemos em relação à frente da prova, o que é perfeitamente normal. Estava aqui lançada esta luta entre o Prodius e o Wiggers, que parecia totalmente indecisa, ainda a caminho da última volta da prova. Atletas da frente dobrando todos os outros que tinham já uma volta de atraso, o que é sempre um pouco complicado para quem segue na frente da prova. No entanto, a marcação lado a lado permitia que não se perdesse de vista o que era o elemento fundamental para cada um dos participantes nestes dois grupos. Ricardo Mateus ainda à frente do Roglič, iríamos ver como é que isto se jogaria no final. E depois Roman Prodius a tentar mais um ataque, mas a defesa sempre por parte do Tom Wiggers da posição de liderança. Este atleta que poderá evoluir rapidamente para marcas interessantes neste ano em que há campeonatos do mundo em Pequim e em que ele vai tentar a qualificação holandesa na prova dos 10 mil metros. Quanto a Prodius, está mais veterano e virado para as provas populares, apesar de ser um raro atleta de valia da Moldávia no que respeita ao meio fundo e fundo, não terá certamente grandes ambições para esta temporada, a não ser eventualmente na maratona de novo. Isso é uma opção que Prodius terá que tomar face ao principal certame do atletismo mundial. E também em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Roman Prodius terá eventualmente aí uma oportunidade interessante. A Moldávia é um país próximo da Roménia, digamos assim, em termos étnicos e em termos de proximidade física, já que foi uma antiga República Soviética que se tornou independente após a implosão desse país. Não tem, comparativamente com a Roménia, a capacidade de produzir fundistas como aconteceu em grande escala no seu país vizinho. Mas ainda assim, a Prodius é uma referência isolada, mas uma referência para esse país no que respeita às distâncias mais longas. E, diga-se de passagem, para um maratonista está numa idade ideal. Aos 33 anos, a cumprir a 12 de abril, Prodius está perfeitamente dentro do prazo de validade para um maratonista internacional, havendo um pouco de tudo hoje na maratona, desde atletas que vêm diretamente para essa prova sem background nas distâncias mais curtas, a outros que começam inclusive a carreira, e falamos primacialmente do leste de África, começam a carreira precisamente muito para diante já, e numa altura em que se ultrapassaram os anos mais verdes suscetíveis de enquadrarem uma carreira no meio fundo e fundo. Os anos mais verdes, ou seja, pouco mais que 20 anos, até se chegar àquilo que é comumente designado como veterania. Roglič, entretanto, lá atrás tentava forçar alguma coisa para tentar o lugar número 3. E aqui temos um momento em que se passou da tentativa à consumação da mesma. Roman Prodius ataca de forma seca, não deixando margem de reação praticamente a Tom Wiggers. O holandês foi comandando, mas o atleta da Moldávia estava claramente com a matéria bem estudada, estava com a estratégia totalmente afinada para esta parte final do Cross das Amendoeiras. Ataque fortíssimo de Prodius, que começa a prova na frente e vai acabar da mesma maneira de permeio. Houve algumas dúvidas se poderia fazê-lo, dúvidas ficaram dissipadas e ele vai conseguir aquela que é a sua mais importante vitória de sempre no que respeita ao Cross, sem dúvida alguma, aqui nas Azoteias, no dia 22 de fevereiro de 2015. Vitória de Roman Prodius com o tempo final de 24 minutos e 18 segundos. E só nesta última volta ele ganhou qualquer coisa como 9 segundos em relação ao holandês Tom Wiggers. Portanto, acabou por ser uma distância muito confortável, aquela que foi conseguida graças ao ataque final do atleta moldavo. Wiggers a terminar, portanto, com 24 minutos e 27 segundos na posição número 2. Mais para trás, Ricardo Mateus conseguiu, no sprint final, adiantar-se em relação a Andrei Roglič. Foram 2 segundos
A vantagem do atleta do Sporting Clube de Portugal, portanto o primeiro português no pódio nesta prova, ao fazer 25 minutos e 12 segundos. O polaco tardou exatamente 2 segundos em relação a Ricardo Mateus. Atletas europeus a ganharem esta prova não havia nos dois setores desde 1995, fruto da ausência de africanos, quanto a Jorge Varela terminou no quinto lugar com 25 minutos e 54 segundos. Foi bom, não foi fácil a ganhar, foi um pouco difícil, mas até o final fiz o esforço e ganhei. Até meio da prova, ali corrida em dupla e depois na fase final resolveste sair. Sim, o objetivo não era isso. Normalmente eu nunca gosto de correr atrás, estou sempre que puxo a corrida. Mas agora sinto-me muito cansado, estou na preparação, mesmo esta semana foi muita carga. E senti-me cansado e não, mesmo sair à frente não conseguia. O adversário não me deixou, queria ele sempre puxar, então se ele queria puxar e já fiz eu a minha corrida. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem no 38º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. É uma prova fantástica, num ambiente fantástico, e é pena que este ano tenham faltado aqui uns quantos nomes, mas isso será corrigido seguramente, porque é importante para o Algarve e para o país termos cá provas de caráter internacional, como seja o Campeonato Europeu, e para o ano estes pequenos, enfim, coincidências que aconteceram este ano não se vão repetir seguramente. Olha, para já era preciso que a Federação e a Associação se entendessem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque obviamente uma das partes que não correu tão bem foi esta, porque da parte da região de turismo e penso da Câmara Municipal de Albufeira, temos sido, digamos, o suporte da concretização desta prova internacional e por isso eu espero que ela recupere, espero que ela volte a um calendário internacional, mas também espero que as instituições nacionais também tenham essa convergência no sentido de trabalharem todos para o mesmo lado e ao mesmo tempo reforçar uma imagem de uma prova que tem um valor não só desportivo, mas também em termos do Algarve um valor turístico muito forte e é isso que é preciso recuperar e é preciso que isso também se concretize. Ora, no momento em que a Federação não quis apoiar não só o Cross Internacional das Amendoeiras, pois nem sequer no calendário está da Federação, mas está, felizmente, no calendário internacional e da Europa, não sei porquê, ainda mais colocou no mesmo dia o Campeonato Nacional de Clubes. Portanto, isso é um contrassenso. Eu perguntei, então, mas qual é o problema? Um é a pista coberta, é a Sara Moreira, que podia estar aqui, e outros estão a representar o Sporting na pista, que não havia problema nenhum de alterar o Campeonato de Portugal para hoje e o Campeonato de Clubes na semana passada, porque os mínimos terminam hoje. Portanto, não há problemas. Eu acho que não foi por esquecimento, porque nós numa Assembleia Geral propusemos isto e o Presidente Jorge Vieira disse que ia tratar disso, até hoje não tratou nada, portanto ficou tudo na mesma. Portanto, eu não sei o que é de pensar tudo isso. Uma coisa é certa, enquanto eu estiver aqui no Algarve, com uma Câmara fundamental que é a Albufeira, com uma região de turismo também fundamental e com o IPDJ apoiar-nos, continuamos, com federação ou sem federação, continuamos a fazer. Que me obrigou a ir buscar outros campos, outros meios, foi fazer o primeiro torneio ibérico de veteranos. Já ontem fizemos marcha e hoje fizemos o cross. Evidentemente que o primeiro custa, mas para o ano de certeza que vamos ter muito mais pessoas. Já este ano tiveram bastante espanhóis, mas para o ano vamos ter muito mais pessoas. E assim foi a reportagem da 38ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Side.